Oi meninos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma bateria de questões sobre todos os assuntos que nós vimos até agora. Então, vamos começar por essa questão aqui que caiu no Enem. Vamos ler. Alimentos como carnes, quando guardados de maneira inadequada, deterioram-se rapidamente devido à ação de bactérias e fungos. Esses organismos se instalam e se multiplicam rapidamente por encontrarem aí condições favoráveis de temperatura, umidade e nutrição. Para preservar tais alimentos, é necessário controlar a presença desses micro-organismos, ou seja, as bactérias e fungos. Uma técnica antiga e ainda bastante difundida para a preservação desse tipo de alimento é o uso de sal de cozinha, NaCl, também chamado de cloreto de sódio. Aí vocês copiam no caderno a partir daqui, ó. Nessa situação, o uso de sal de cozinha preserva os alimentos por agir sobre os micro-organismos. Bom, então o que acontece? Pessoal, concordam comigo que se eu pego uma quantidade de sal e jogo na carne, eu desenhei aqui do lado uma bactéria, tá? Vamos imaginar que essa célula seja uma bactéria. Só lembrando que bactéria é constituída por uma única célula. Então, essa célula é uma bactéria. Então, vamos supor que eu tenha jogado sal na carne. Concordam comigo que quando eu jogo sal na carne, o meio ele fica muito concentrado? O meio fica hipertônico? Concordam comigo? Bom, se o meio está hipertônico, isso quer dizer que do lado de fora está mais concentrado do que do lado de dentro da bactéria. E o que acontece nessa situação? O que seria o processo de osmose mesmo? É a passagem de água sempre para o meio mais concentrado. Ou seja, nessa situação aqui, a água entra ou sai da bactéria? A água vai sair da bactéria, né? Porque a água vai sempre para o meio que está mais concentrado. Dessa forma, se a bactéria perde água para o meio externo, ela fica desidratada e acaba morrendo. Então, qual que é a importância do sal de cozinha quando a gente joga na carne? É desidratar essas células, fazendo com que a carne fique preservada por mais tempo, ok? A letra B está falando, inibindo sua síntese proteica. Não tem nada a ver. Geralmente quando a gente fala sobre síntese proteica de bactéria, a gente acaba relacionando isso com os antibióticos. Então, por exemplo, existem antibióticos que, quando nós tomamos, o que acontece? A bactéria para de produzir proteína e acaba morrendo. Então, isso aí é uma ação de antibiótico e nada tem a ver com sal de cozinha. Letra C está falando inibindo sua respiração celular, não tem nada a ver com a questão. Letra D, bloqueando sua divisão celular, também não. E desnaturando seu material genético, não. Geralmente, quando a gente fala de desnaturação, que é um assunto que a gente vai ver depois, o que seria desnaturação? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja com fome, pegou um ovo ali, jogou na frigideira e aí depois de um tempinho você vai ver que aquela parte que era transparente acaba ficando branca. Aquilo ali se chama desnaturação. O que aconteceu nessa situação? A temperatura ali do fogão, né, que você acendeu o fogo, aquele fogo fez aumentar a temperatura. E aí, com o aumento de temperatura, as proteínas do ovo foram desnaturadas. Elas perderam o seu formato. E geralmente, quando uma proteína perde o seu formato, acaba perdendo a sua função. Isso aí é um assunto para a próxima aula. Para as próximas, aliás.
Então, essa questão está falando basicamente do processo de osmose e a letra A é a nossa resposta. Próxima questão, número 2. Para que uma planta produza clorofila, é necessário que, entre os macronutrientes fornecidos ao vegetal, exista. Esse conteúdo aqui foi da aula passada. Para uma planta produzir clorofila, de qual sal mineral ela precisa? Questão bem direta, do magnésio. O magnésio é muito importante para o processo de fotossíntese no geral, porque se a planta não tem clorofila, ela não consegue fabricar o seu próprio alimento, ok? Os outros sais minerais nada tem a ver com o nosso conteúdo, só o cálcio que nós vamos falar daqui a pouquinho na questão 3. Vamos para a 3 então. Nessa 2 vocês podem copiar, porque ela é bem curtinha, então pode colocar no caderno. Questão 3. Assinale o elemento importante para a coagulação sanguínea. Então, quando nós temos uma lesão no vaso sanguíneo, acontecem várias reações nesse processo de coagulação e envolve um dos sais minerais. Qual será esse? É o cálcio. O cálcio não é só responsável pela coagulação sanguínea. Ele está presente em ossos e dentes, está presente em carapaças na forma de carbonato de cálcio. Ele participa da contração muscular, porque no nosso músculo tem duas proteínas que se chama actina e miosina, e para acontecer esse deslizamento, fazendo a contração, nós precisamos do cálcio. Tranquilo? Questão 4. O elemento químico fundamental no processo de contração e relaxamento muscular, acabei de falar, é o cálcio. Então, vamos dar uma atenção especial a esse sal mineral que sempre cai em prova, ok? Essa questão 5, vamos analisar. O filme que tem uma das cenas retratada nessa imagem conta a história de um garoto que fica naufragado com um tigre em um bote salva-vidas. Ele encontra um manual que mostra como ele deve agir para sobreviver ao naufrágio. Uma das advertências dadas relata o não consumo da água do mar. Caso o garoto não siga essa instrução do manual, ele sofrerá. Então, esse manual está falando, dando uma instrução, não beba água do mar. Porque se ele bebe água do mar, o que vai acontecer no corpo dele de forma geral? Então, vamos lá. Vamos supor que aqui nós temos um vaso sanguíneo e ele tenha bebido, foi teimoso e bebeu muita água do mar. Então, isso quer dizer que dentro do vaso sanguíneo vai estar bastante concentrado, certo? Agora, fazendo uma comparação, onde está mais concentrado? Dentro do vaso sanguíneo ou os seus tecidos? Dentro do vaso sanguíneo, certo? Então, dentro do vaso sanguíneo, o meio está mais concentrado com relação aos tecidos que estão ao redor. Tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso. E aí, o que acontece aqui? Processo de osmose, tá vendo como isso é importante? Toda prova tem questão de osmose. Osmose é a passagem de água sempre para o meio mais concentrado. Então, nessa situação, o que vai acontecer? A água dos tecidos dessa pessoa vai para o meio mais concentrado, que é o vaso sanguíneo. Qual que é a consequência? Primeiro, se a água sai do tecido e vai para o vaso sanguíneo, o tecido está o quê? Está perdendo água. Ele está ficando ressecado, concorda comigo? E depois, se a água está dentro do vaso sanguíneo, lembra que eu citei o exemplo da mangueira? Se a gente abre um pouquinho a torneira, tem pouca água na mangueira. Então, nessa situação, a pressão é
baixa. Se a gente aumenta, se a gente liga toda a mangueira, abre toda a mangueira, a pressão aumenta dentro dessa mangueira, por quê? Porque vai ter mais água. Então, se aqui dentro dessa mangueira, que é o vaso sanguíneo, tem mais água, por causa do processo de osmose, a pressão dentro do vaso sanguíneo vai aumentar. E também se a questão perguntar o que acontece com o volume sanguíneo. Se a água foi para o vaso sanguíneo, para dentro do sangue, quer dizer que o volume vai aumentar também, junto com a pressão. Então, vamos ver a resposta. Desidratação dos tecidos. Por que o tecido desidrata? Porque a água vai para o meio mais concentrado, que é para dentro do vaso. Então, os tecidos que estão ao redor, eles vão ficar desidratados, inclusive o sistema nervoso. Por isso que depois de um tempo a pessoa pode acabar morrendo. E aumento do volume sanguíneo, claro, porque se a água vai para dentro do vaso sanguíneo, o volume vai aumentar. As outras nada tem a ver com o nosso assunto, estão erradas. Questão 6. O papel principal dos íons carbonatos na célula é... Eu falei para vocês que alguns sais minerais têm um papel de controlar o pH em algumas partes do nosso corpo. Eu falei que são carbonatos e fosfatos. Eu citei o exemplo da boca, que quando nós acordamos tem uma grande quantidade de íons H+, de hidrogênio. E a nossa boca, quando a gente acorda, ela está ácida. Por isso que nós temos mau hálito. Com o passar do tempo, depois que nós escovamos os dentes, comemos alguma coisa, a salivação acontece novamente e nessa saliva tem sais minerais, que são os carbonatos e fosfatos, que vão capturar todos esses hidrogênios que estão na nossa boca, deixando o pH da boca novamente neutro. Então, quais seriam as funções desses carbonatos e fosfatos? A questão só pediu carbonato, mas poderia ter cobrado carbonatos e fosfatos. Então, a nossa resposta é a letra D, regular o equilíbrio ácido básico, mantendo o pH neutro da célula, ok? A letra A está falando manter o equilíbrio osmótico. Geralmente, equilíbrio osmótico está relacionado com o sódio, com o Na. Letra B, formar ligações de alta energia. Não. A gente vai estudar nas próximas aulas, lá no assunto de respiração celular, como que se forma a energia no nosso corpo através dos alimentos. Letra C, atuar como oxidante energético. Também não. Letra E, atuar como catalisador em reações metabólicas. Também não. Eu falei para vocês que um catalisador é uma proteína que vai acelerar reações. Eu citei um exemplo de uma enzima, né? Que é o catalisador, que é a catalase, que vai transformar a água oxigenada em água e oxigênio, lá dentro do peroxissomo. Lembram disso? Então, não tem nada a ver com carbonato aqui, só lembrando que catalisador é um tipo de proteína que acelera reações e não tem nada a ver com a questão. Questão 7. Vocês podem copiar também a parte de cima, né, porque é bem curtinha, e a resposta correta. Vamos lá. A adição de iodo ao sal de cozinha comercializado tem por objetivo a melhoria da saúde pública. Por quê? Vamos lá. Nós temos uma glândula aqui na região da garganta que é chamada de tireoide. A tireoide, ela precisa fabricar hormônios para controlar o nosso metabolismo. Justamente por isso que algumas pessoas têm um metabolismo mais lento e engordam com mais facilidade. Qualquer pedacinho de chocolate, ela já engorda. Pessoas que têm o metabolismo acelerado, que come tudo de tudo e não consegue engordar. Então, a tireoide está relacionada com a questão do metabolismo. Só que para a produção desses hormônios, que são para controlar o metabolismo, a tireoide precisa de um sal mineral chamado de iodo, ok? Então, a nossa resposta é a letra B. Os hormônios da tireoide, que são as tiroxinas,
também chamadas de T3 e T4, não podem ser produzidos sem este elemento. Então, nós precisamos do iodo que está presente no sal de cozinha para a tireoide fazer essas tiroxinas, esses hormônios, para controlar o nosso metabolismo. Só lembrando que se a pessoa tem deficiência de iodo na alimentação, a tireoide dela pode inchar, pode crescer de tamanho. Por que que a tireoide ela cresce? Que a gente chama isso de bócio endêmico. Por que que ela cresce? A intenção de crescer é uma estratégia no nosso corpo, porque quando ela cresce, a probabilidade dela pegar um pouquinho mais de iodo do sangue é maior. Então, a tireoide acaba crescendo, tentando capturar o restante de iodo que ainda tem no sangue, porque a pessoa não está incluindo iodo na sua alimentação. A letra A está falando, o iodo é um controlador das atividades endócrinas em seres humanos. A gente até pode dizer que o iodo controla atividades endócrinas. O que são atividades endócrinas? Se a gente fala que a atividade é endócrina, quer dizer que ela produz hormônios. Até estaria correto. Só que o problema é que, vendo dessa forma, parece que o iodo controla todas as atividades, que não é verdade. O iodo ele controla atividades endócrinas, né, dos hormônios, mas somente da tireoide. E a questão A, a alternativa A, acabou generalizando. Letra C está falando, regulariza a atividade do sistema nervoso autônomo, não tem nada a ver com iodo. Letra D, promove o aumento da atividade do sistema imunológico, não. Isso aqui tem mais a ver com a vitamina C. A vitamina C, a vitamina A e a vitamina E. Ok? Então, vou até botar um macete aqui para vocês, ó. As vitaminas que vão melhorar o sistema imunológico e também que são antioxidantes são a vitamina C, a vitamina E e a vitamina A. A palavrinha ECA, vitamina E, C e A, ok? Letra E. Trata-se de um mineral cuja ausência pode acarretar desnutrição. Não, mas lá na frente a gente vai ver como é que funciona essa questão da desnutrição. Questão 8 caiu na prova da UFO. Vamos lá. Os sais minerais possuem diversas funções, diversificadas, podendo existir nos seres vivos dissolvidos em água sob a forma de íons ou imobilizados como componentes de esqueletos. Assim sendo, podemos dizer que, dos sais minerais encontrados sob a forma de íon, letra A. O cálcio está presente na clorofila e é indispensável para que ocorra o processo de fotossíntese? Não tem nada a ver. O cálcio ele participa da contração muscular, que é o deslizamento entre actina e miosina, ele participa da coagulação sanguínea, né? Clorofila, você vai lembrar de magnésio. E aí, automaticamente, magnésio tem a ver com a fotossíntese. Letra B. O sódio apresenta-se sempre em condições maiores dentro da célula do que fora. Lembra que eu falei nas nossas primeiras aulas? Que a quantidade de sódio ela é muito maior do lado de fora do que do lado de dentro? Então, tá falso. Quem que a gente encontra em maior quantidade dentro da célula? É o potássio. Então, cuidado com isso. Letra C. O ferro está presente na hemoglobina, molécula responsável pelo transporte de oxigênio no organismo. É verdade, letra C é a nossa resposta. O ferro, principalmente o ferro 2+, né, que está presente em alimentos de origem animal, ele se encontra na hemoglobina para ajudar no transporte de oxigênio. Meninos, agora a gente para por aqui e na próxima aula a gente já entra em um novo tema. Então anotem tudo, registrem tudo no caderno,
para poder vocês revisarem com mais facilidade, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês me procurem pelo WhatsApp, no privado. Se quiser mandar áudio, fica até mais fácil para a gente poder conversar, para a gente interagir melhor. E eu aguardo vocês, então, na próxima aula. Bons estudos!